Olá, bom dia, graça e paz, Deus abençoe todos poderosamente. Sou o pastor Adevaldo Oliveira e estamos aí. Deixa eu ver agora a hora, 8h34, atrasamos 4 minutinhos, mas enfim, estamos aqui juntos, para fazer o devocional. Todas as manhãs, segunda a sexta, nós estaremos trazendo uma reflexão aqui da palavra de Deus e conversando, trocando em algumas ideias e falando com relação à palavra de Deus. E nós precisamos que você engaje isso aí, vai convidando as pessoas, vai convidando os amigos e os irmãos, tá certo? Deus abençoe todos poderosamente, no nome de Jesus, e que Deus derrame graça, tá bom? Sobre a vida de todos. Tem um texto aqui que eu queria tratar, mas eu gostaria que você convidasse os amigos, convidasse os irmãos, vai convidando pessoas aí para essa live, tá certo? E todos os dias nós estaremos abordando um tema, estaremos falando sobre algo. Eu queria que você também deixasse sua sugestão, deixa aí nos comentários, pastor, aborda esse tema, fale sobre essa situação. Aí nós vamos estar abordando algumas situações, tá bom? Um abraço aí, IBMCC, que Deus abençoe, derrame graça, no nome de Jesus. Vamos orar agora nesse instante, tá bom? Peço que você também prepare o seu coração para a oração. Vamos estar trazendo a mensagem de Deus, vamos estar trazendo também a leitura da palavra, que é o mais importante, e nós vamos fazer sempre, um tema diferenciado durante a semana para tratar com todos vocês. Graça e paz, sim, no nome de Jesus. Vamos lá, gente. Pastor Davi, um abraço, pastor Davi. Deus derrame muita bênção, muita graça sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, localiza aí, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Para quem vai chegar, para quem vai ver depois essa live, tá? Vai anotando, vai compartilhando, no nome de Jesus, tá bom? Evangelho de Mateus, por gentileza, você pode localizar. E qual o texto, pastor, que o senhor vai ler? Eu vou passar agora para você, tá? E você pode anotar aí, capítulo de número 13, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Aleluia. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 14, tá? Eu vou ler a partir do 14, onde diz assim, Mateus 14, versículo 14. Aí Jesus vai fazer uma citação aqui do livro do profeta Isaías. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Muito bem, muito bem. Amém. Olha, vamos lá, sem mais delongas, diz assim o texto: nele se cumpre a profecia de Isaías. Para você entender, Jesus estava falando sobre aquela parábola onde ele fala sobre o semeador que saiu a semear. Aí ele chega no verso 14 e diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curarei. É muito forte aqui. Nós estamos vivendo uma época, uma geração em que muitas pessoas estão
como diz esse texto, como cita esse texto. O coração é insensível, é verdade, não tem sensibilidade. Eles têm má vontade, eles também fecham, eles ouvem com os ouvidos, mas fecham os olhos, e assim acontece. Esse povo não percebe que estamos, de fato, longes ou distantes de Deus. Mas muitas pessoas se acham que estão próximas do reino, próximos do Senhor, pela maneira que eles congregam, né? Eles acham que a religiosidade deles, né? O cargo religioso que possuem, a frequência em determinados ambientes religiosos, fazem com que essas pessoas elas fiquem achando que estão fazendo a coisa certa ou andando no caminho. Mas, no entanto, Deus usa essa linguagem no livro do profeta Isaías, e o próprio Senhor Jesus, ele reforça aqui no Evangelho de Mateus, citando o mesmo texto. E o povo que é de má vontade, coração insensível, que vendo jamais percebem que estão longe de Deus, estão afastados do Senhor, vivem na prática religiosa e justificam suas práticas equivocadas, seus erros, da maneira dizendo o seguinte: Deus é amor. E eles justificam as práticas, os erros, justificam as suas atitudes dessa maneira, dizendo que Deus é amor, e por Deus ser amor, eles acham agora que é permissivo, que podem tudo, e não funciona dessa forma, não funciona dessa maneira. Tiana, tudo bem? A irmã Ju, graça e paz. E eu estou citando aqui esse texto porque é o que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo exatamente isso. E ele diz que o desejo, né, do Senhor, o desejo do Senhor é curar. Primeiro, é que eles entendam com o coração. Eu estou em Mateus 14, aliás, Mateus 13, 14, tá bom? Recapitulando e ratificando, Mateus 13, 14. O povo insensível, de coração, né, insensível, de má vontade, que mesmo ouvindo e vendo, eles não se convertem, eles não querem entregar. E eles poderiam ver com os olhos, o texto sugere isso, poderiam ouvir com os ouvidos, poderiam entender com o coração e se converter. E quando houvesse essa conversão, que nós podemos utilizar até a seguinte descrição: converter é mudar de rumo, é mudar de direção. Converter é mudar as minhas atitudes, as minhas práticas. Não é o que eu acho, não é o que eu entendo. Porque tem pessoas que dizem assim: eu entendo assim, eu acho assim, eu penso assim. Não, tire o que você pensa, tire, se desconstrua e comece a andar de forma alinhada ao texto. Eu já vi alguns pregadores dizendo que o texto sagrado, a Bíblia, ela é ultrapassada. Eu já vi pessoas dizendo que isso não é para os nossos tempos. Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. Então, essas palavras são atuais. Nunca foi tão atual as Escrituras como nos dias que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão ansiosas, angustiadas, tristes, depressivas. Por quê? Porque elas estão tentando preencher um vazio em coisas, em pessoas. Elas estão tentando buscar a felicidade no curso desse mundo. Elas estão tentando, de todas as formas, encontrar paz, alento para as almas. E não há possibilidade de felicidade longe de Deus e da sua palavra. Não há como nós vivermos uma vida que seja uma vida plena, longe das verdades sagradas. E aqui ele diz assim, no versículo 16, Mateus 13:16: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem,
e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus está citando isso para os seus discípulos. E esses discípulos poderiam se considerar felizes, porque estavam vendo o quê? A verdade da palavra, estavam vendo o Senhor, estavam andando com Ele, recebendo os seus ensinamentos, e ouvindo e vendo tudo aquilo, presenciando tudo aquilo. Aí ele diz aqui no versículo 17, pois eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Exatamente. Os discípulos foram privilegiados em ver Jesus, em ouvir Jesus, em receber lição e instrução. Imagine que maravilha. E agora tem um detalhe. Nós também hoje temos um grande privilégio. E qual seria, pastor? Nós temos hoje um conjunto de relatos deixados pelos nossos irmãos, os apóstolos, os discípulos, do nosso Senhor Jesus Cristo, e as palavras que o Senhor Jesus descreveu à nossa disposição, juntamente com os profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e Salmos, sabe? E tantos outros livros, um conjunto de livros que hoje chamamos de Bíblia Sagrada, que nos auxilia em uma vida de temor, de respeito e reverência a Deus. Então, eu costumo falar o seguinte: precisa haver um resgate. Os cristãos de hoje, eles precisam rever os seus conceitos. Eu, você, nós precisamos entender que para vivermos uma vida que agrada a Deus, é necessário haver a abnegação. Eu percebo hoje que muitas pessoas não querem mais ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que lhes agrada, sabe? Ela quer a permissão, passe livre para fazer do seu jeito e continuar professando que é de Deus. Mas tem que ter abnegação. Eu tenho que negar a minha própria vontade para obedecer aquilo que diz as Escrituras. E assim eu me tornarei uma pessoa que irá ter uma vida vitoriosa, porque a vitória para muitos hoje é a conquista material. E a palavra do Senhor nos aponta para uma nova, uma visão diferente do que hoje nós temos visto pastores e líderes apregoando. Buscar o reino é o que nós devemos fazer em primeiro lugar. É isso que temos que fazer. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. E ele diz assim no versículo 18: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aí vamos lá. Me chamou muita atenção esses últimos versículos aqui que nós começamos a ler. A mensagem do reino, ela é lançada, e a pessoa não entende. Aí vem quem? O maligno, e arranca o que foi semeado no coração. Hoje a verdade tem sido tolhida, arrancada dos corações das pessoas. E as pessoas têm sido preenchidas com a mentira de um falso evangelho, sabe? De um falso Cristo, de uma libertinagem sem precedentes, onde as pessoas querem fazer tudo da sua forma, que elas não têm estrutura
para ouvir a verdade, não aceitam a verdade. E ele diz assim, que quando essa pessoa que não entende, o maligno arranca do coração. E existe um outro tipo de crente, que o terreno, o coração dela é pedregoso, é duro, é rochoso, e a palavra até entra no coração dessa pessoa, mas a palavra, que é a semente, ela não consegue enraizar no coração dessa pessoa, que é duro, que ela é uma pessoa inacessível, ela não se permite, ela não se abre, não se rende às verdades do Evangelho. Não é a verdade do pastor, não é a verdade da igreja, não, é o que as Escrituras nos revelam. E, enfim, vem a tribulação, porque todo o crente verdadeiro passa por lutas. Nós somos desaprovados, nós somos perseguidos, isso é fato. Mas hoje é até assustador, que muitas pessoas no evangelho muito fácil, muito raso hoje, o evangelho que tudo é permitido, tudo pode. Esse evangelho faz com que muitas pessoas abandonem a verdadeira fé e vivam de forma geral. Sabe, a preocupação da vida, o texto diz, aqui no versículo 22, o engano das riquezas, sabe, os prazeres desse mundo sufocam alguns crentes. E este é aquele que ouve a palavra e fica infrutífero, porque a palavra ela não penetrou da maneira que deveria penetrar. Então, vai compartilhando, vai chamando, vai convidando outras pessoas, vai transmitindo essa mensagem a outros irmãos, amém? Em nome de Jesus, todos os dias, segunda a sexta, pastor Adevaldo Oliveira, esse amigo e irmão que vos fala, eu estarei trazendo algumas reflexões aqui da palavra de Deus. E para finalizar, o texto diz aqui, olha, versículo 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Porque tem gente que ouve a palavra, mas não está entendendo, sabe? Entender do jeito que a palavra é, sem modificar, sem acréscimo, sem manipulação, a palavra pela palavra, mesmo que essa palavra me confronte, mesmo que essa palavra me fira, que infelizmente muitas pessoas, quando ouvem a palavra e a palavra não está se adequando, elas cancelam a palavra, elas repudiam a palavra, elas distorcem a palavra, porque elas não querem ouvir, elas não querem aceitar a palavra como ela é. Então é complicado. Então ele diz, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, a palavra, quando é entendida, absorvida em um coração rendido, contrito, quebrantado, um coração que aceita, que recebe com alegria, esse vai frutificar, vai ter colheita, vai dar resultados. E o resultado, deixa eu te explicar, não é financeiro, não é físico ou material, possa ter implicações e consequências nesse sentido, é natural que possa ter, enfim, o acréscimo como resultado nessa parte material. Mas nós precisamos entender que o maior fruto a 100, a 60 e a 30 por um não é o que muitos têm apregoado por aí. Não, pastor. Então o que seria? Ele diz aqui, olha, vamos lá, dá esses frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Aí diz, boa semente em seu campo,
Então, de onde vem o joio? Aí ele começa a falar do joio, que é uma outra implicação, que eu não vou me ater aqui agora, mas o joio você já sabe que, infelizmente, é o falso crente, né? É o falso servo, é o falso profeta, é o falso cristão, e posso usar um leque de adjetivos, né, para nomear a pessoa que não é o crente verdadeiro. Mas o que interessa, o que é importante destacar nessa pequena reflexão desse devocional é que quando frutificamos em comunhão, em aliança, em reverência, em amor, nós entendemos o nosso lugar em Deus e na palavra de Deus. Nós entendemos o nosso lugar em Cristo e para que devemos seguir e servir a Cristo. E eu encerro assim a minha mensagem, a minha reflexão. Espero que os nossos irmãos tenham entendido. Você que está chegando aqui agora, eu tenho um hábito de fazer muitas lives aqui no Instagram, mas eu quero corrigir isso, né? Esses últimos dias e meses, né, nós ficamos muito ausentes. Nós sempre tínhamos um vídeo no YouTube, eu até dei uma parada, eu vou voltar também, começar a gravar vídeo no YouTube, começar a fazer, sabe, uma aceleração aqui. Nós temos que aproveitar o tempo, a oportunidade para propagar a palavra. Não falarmos aquilo apenas que agrada as pessoas, mas que agrada a Deus, e que assim a gente construa uma fé sólida, nós viemos nos firmar no Senhor e glorificar o nome dele. E eu acredito, tá? Deixa eu dar uma boa notícia para você, que se você andar e deixar e permitir que a palavra ela entre e frutifique no seu coração, consequentemente virão recompensas em outras áreas da sua vida, na sua família, na sua casa, sabe, em todos os ambientes. Agora, coloque-se diante do Senhor, seja você agora impactado, tocado pela palavra do Senhor, né? E tenha resultados, tenha a graça e a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta hoje. Um abraço aí, viu, pastor Davi. Deus conceda a graça para o Senhor. Deus te abençoe, meu amigo Oliveira. Amém. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus. Enfim, você que está vendo, ouvindo essa mensagem em outro horário, né? Nós costumamos fazer, começamos ontem, a partir de 8h30 da manhã. Então, divulga, amanhã esteja junto conosco, tá certo? Vamos começar as nossas manhãs com graça, com força, com bênção da parte de Deus. Amém? Eu quero orar por você, mas não esquece, vai compartilhando, vai divulgando esse momento de devocional. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te pedir perdão, graça e misericórdia. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre o teu povo, fortalece os teus filhos. Meu Deus, não nos deixe só, nunca o Senhor nos deixa só. Meu Deus, eu sei que o Senhor está em todos os momentos da nossa vida, inclusive nas adversidades. Meu Deus, ajuda essa pessoa a viver uma vida que te glorifique, uma vida de graça, uma vida de quebrantamento, de arrependimento. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar cada pessoa que for ouvir essa mensagem, direta ou indiretamente. Meu Deus, por favor, Senhor, faz da tua forma, faz como te apraz. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos, e que o Senhor nos ilumine para fazer sempre a tua vontade. E todos os que creem concordam de um bem alto e bem forte, assim seja. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, um ótimo dia. E se Deus permitir, amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Deus abençoe. Graça e paz.